Olá, gente boa. Estou gravando este vídeo no domingo, 22 de janeiro, 19 horas, para tratar de 10 assuntos condensados num rápido vídeo. Eu considero esses 10 assuntos importantes e espero que sejam também na avaliação de vocês. Eu escrevo pensando no Brasil, como quase tudo que faço. E eu começo advertindo que este vídeo está destinado a democratas. Se você não for democrata, não assista o vídeo, não perca seu tempo aqui. Mas se ainda assim o assistir, não se ofenda e não se magoe comigo. Eu estou dizendo, eu estou falando para democratas. Estamos combinados? A primeira máxima nos lembra que não há democracia sem democratas. E não há democracia sem uma maioria de democratas, e não há democracia sem uma maioria de pessoas de bem. E os motivos são óbvios. Uma minoria de democratas não faz democracia, e uma maioria de malfeitores não faz democracia. Então, essas duas condições são essenciais para que haja democracia. A segunda máxima vai nos lembrar que a palavra democracia é um substantivo, ou seja, ela se expressa com a própria palavra. Ela é uma palavra suficiente para dizer de que se fala quando se usa a palavra. Colocar junto a ela um adjetivo qualquer é desqualificar, na verdade, o próprio conceito, por impregná-lo de um viés ideológico. Nós tivemos, por exemplo, as democracias populares, que transformaram a vida de bilhões de seres humanos no inferno e que viveram ao longo de um século inteiro desprovidos de sua dignidade, servas de um Estado totalitário, em condições miseráveis, passando as mais terríveis necessidades e produzindo esse sistema mais de 100 milhões de vítimas fatais, sem falar dos bilhões que tiveram suas vidas, a vida que tiveram para viver, destroçados por essas malditas democracias que são tudo menos aquilo que dizem ser. Tivemos um caso menor aqui no Brasil, com a democracia relativa. Muitos não a conheceram, não viveram, mas aconteceu no final dos anos da década de 70 do século passado. Não era outra coisa senão o autoritarismo anterior abrandado a partir dali. Democracia relativa. E há também uma democracia estranhíssima, que é a democracia dos tiranos. São aqueles que se confundem a si mesmos com a própria democracia. Democracia são eles. Ele, tirano, ele é a democracia. Portanto, divergir dele, opor-se a ele, discordar dele, dizer-lhe algumas verdades, é ofender a democracia, é ser antidemocrático. Terceira máxima, nos lembra que quando isso acontece, essa democracia assim, personalizada, tem nome e sobrenome. A quarta máxima nos lembra que democracia coleciona imperfeições humanas. Ou seja, por ser uma criação humana, ela traz consigo essa marca da imperfeição que é inerente à nossa natureza. Então, as democracias não são perfeitas, provocam contradições, provocam, por vezes, inconformidades, mas as nações livres, todas escolheram essa democracia. Escolheram a democracia. Porque sabem que ela preserva a nossa liberdade perante o Estado. Ela põe o Estado a serviço da pessoa e não a pessoa a serviço do Estado.
nos assegura a liberdade sem a qual não pode haver prosperidade individual nem prosperidade social. Quinta máxima. Se a ocorrência de situações excepcionais, excepcionalíssimas, de urgências urgentíssimas, se as circunstâncias do momento exigem que se deixe de lado os preceitos constitucionais, que se ponha de lado, que o Estado aparte os preceitos constitucionais que garantem os direitos da pessoa humana e sua dignidade, e o respeito à sua dignidade. Se as ocorrências excepcionais são frequentes, se deixam de lado os artigos da Constituição que nos garantem. Nós estamos numa situação perigosa, porque isso vai não crescendo, porque é muito cômodo o Estado deixar de lado as garantias do indivíduo. Isso chegará, se isso não for sustado, nós chegará ao ponto em que a Constituição toda acabará ficando de lado, à parte. E nós teremos uma outra Constituição. Aí converia até ter uma outra Constituição para reger as excepcionalidades que se tornam constantes. E aquela Constituição antiga lá fica jogada num canto para tratar dos casos, das ocorrências normais da vida social e política. Eu posso chamar isso tudo, essa Constituição paralela, própria das excepcionalidades, de tudo menos de democracia. É tudo, menos democracia. Na hipótese que eu acabei de escrever, o melhor mesmo é você ter duas constituições. E deem a isso, a esse regime, o nome que quiserem. Sétima máxima. Não existe fé em algo. Não existe fé em algo, em alguma coisa. Fé é sempre em alguém. Fé é sempre numa pessoa. E é algo personalíssimo. É fé de pessoa em pessoa. Como consequência, oitava máxima. A credibilidade, a confiança, a estima são conquistas das pessoas. Enquanto a desconfiança, o descrédito, a malquerença também são conquistas das pessoas. Nada acontece imotivadamente nesse campo. Nona máxima, a história das tiranias é a história do poder crescente do Estado em relação à sociedade. E todas elas sempre acabaram mal, sem exceção. Décima máxima nos lembra que Maquiavel escreveu a sua obra máxima, publicada em 1532, tratando dos príncipes do seu tempo. Se Maquiavel tivesse nascido 100 anos depois, ele escreveria um outro livro. Porque a Inglaterra teria vivido a experiência do reinado dos dois reis Charles, I e II, da morte, da condenação à morte do primeiro e da deposição do segundo, quando se plantavam as bases do regime democrático. Pense nisso, meu amigo. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta, não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira.